Por que minha mãe me abandonou? Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Antes de começar, é o velho lembrete de sempre. Não existe julgamento, não existe certo e errado, existe apenas aquilo que é certo para sua família. E eu vou começar contando uma história. Tem uma pessoa que acabou sendo abandonada pela mãe. Quando os avós descobriram, eles foram atrás dessa criança, pegaram de volta e cuidaram dela. E aí ela cresce, essa mulher cresce e acaba tendo a sua própria filha. E no decorrer da sua história, da sua vida, ela repete um padrão. Por N razões, ela deixa a própria filha para a mãe dela, né? Para a mãe dela, que em algum momento não pôde cuidar dela, e a avó cuida da filha dela. E a gente pergunta, puxa vida, mas ela já passou por uma situação dessa, ela já foi dada, por que ela fez a mesma coisa com a filha? Por que ela deu a filha e deixou a filha para a avó cuidar? E aí volta com aquela questão da repetição dos padrões. E para uma pergunta dessa, eu falo que é muito amor envolvido. Então, para vocês que acompanham, vocês sabem um pouquinho sobre as leis sistêmicas de Bert Hellinger. E uma das primeiras leis é a exclusão, que a gente fala que é inclusão e pertencimento, não exclusão, né? Tudo aquilo que a gente exclui, aquilo que a gente julga, quer ser visto com carinho, volta para o nosso sistema. E se você for pensar nessa história, para essa mãe que já foi dada, já foi cuidada pela avó, quando ela tem a sua própria filha, ela acaba se sentindo culpada, com uma consciência pesada. É como se ela olhasse para a mãe dela e falasse, mãe, a mãe que a abandonou, né, quando ela era criança, mãe, eu te amo tanto que eu faço igualzinho. Eu te amo tanto que eu faço igualzinho e deixo também a minha filha com a avó dela para ela cuidar. Olha, quando você consegue enxergar isso, a gente não olha com julgamento, né? Porque você percebe que simplesmente tem muito amor envolvido. Você ama tanto a sua própria mãe que se você repete um padrão, né? Você fala assim, mãe, eu te amo tanto que eu faço tudo igual. Mãe, eu te amo tanto que eu passo pela mesma dor de abandonar a minha filha. E ela casa de novo. E por incrível que pareça, no segundo casamento ela consegue cuidar da criança. Né? Ela fica com aquele sentimento de culpa no primeiro momento por fazer diferente e estar com a criança. E ela se sente tão culpada porque a própria mãe não pôde cuidar dela, né? Ela ama tanto essa mãe, ela ama tanto essa mãe que repete um padrão e deixa a própria filha com a vovó, né? E aí você tem uma repetição de padrões. Por que eu falo do não julgamento? Né? Para quem não viu e não escutou o vídeo do meu avô, ele tem um irmão que foi dado também, foi dado como Yoshi. É quando o menino é dado para uma outra família, no Japão era muito comum isso, para que ele mantivesse o sobrenome dessa outra família e pudesse dar continuidade aos bens, né, e ao sobrenome dessa família onde ele vai ser cuidado. E eu falo para não julgamento porque na tradição japonesa isso acaba sendo algo comum, né? Era uma tradição você dar uma criança como Yoshi. E aí quando o meu avô vem para o Brasil, ele tem um filho também, fora do casamento, e ele dá o filho dele para uma outra família cuidar. Né? Então ele repetiu um padrão só um pouco diferente. E para quem sente a dor do abandono, que são essas crianças que acabam sendo dadas, são essas crianças que não são cuidadas pela mãe, e elas se questionam muitas vezes, por que ela não cuidou de mim e hoje ela cuida do meu irmão? Né? Por que
ela não ficou comigo, eu fui cuidada pela vovó e esse meu irmão, depois de tantos anos, ela cuida. Se a gente conseguir olhar com carinho, eu falo que a gente não precisa amar, a gente precisa parar de julgar. A gente toma a mamãe, toma a situação do jeitinho que foi, do jeito que é, sem julgamento. E com aquela gratidão de que pelo menos veio, né? A vida chegou através da mamãe, através do papai. Mesmo que esse pai tenha saído de casa e você nunca tenha visto o seu pai biológico, né? Eles fazem parte de você. Você fala assim, mas eu não conheço meu pai, eu não sei nem quem ele é, como que eu posso tomar o meu pai se eu nunca o encontrei, eu não sei nem quem ele é? Então, o seu pai e tua mãe, por mais que você não os veja mais, não os conheça, né? Eles estão dentro de você. 50% do seu corpo é da mamãe, 50% veio do papai, né? Então você os tem dentro de você. Você pode agora fazer um exercício de olhar para eles, né? Para tomá-los dentro de você, para que a tua vida flua de uma forma mais leve, fluida, né? Então, toda vez que a gente deixa de julgar e olhar que muitas situações elas aconteceram porque os nossos pais amaram muito alguém lá atrás, amam muito alguém lá atrás, né, que passou pela mesma situação, talvez a gente passe a olhar com mais carinho, mais empatia pelo que a mamãe fez ou pelo que o papai fez. Quando você enxergar e falar, nossa, eles fizeram isso porque amam demais. Eles passaram por isso e para eles é difícil, mesmo se eles perceberem, né? Sem eles perceberem, é muito difícil eles cuidarem da gente se eles não puderam ser cuidados. E aí, sem eles perceberem, eles amam tanto os próprios pais que repetem o padrão. Eles amam tanto aquele pai que os abandonou, que de alguma forma eles acabam nos abandonando. Então é isso. É muito amor empático. É muita compreensão de que eles sempre fizeram o melhor. Eles fizeram o que podiam por nós. Era o máximo que eles puderam fazer. E eles fizeram isso por amor. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.